Pronto, chegada. Pois, ó. Positivo com Qual é a página? É a página 19. Sim. Encontrei. Pronto, gente, aqui é só o jogo de sinal. Seria o seguinte. Principalmente aqui, a questão de jogo de sinal. Quando está positivo, continua positivo. Você soma e continua o sinal positivo. Quando é negativo, você soma e o resultado fica com o sinal negativo. Quando é mais e menos, ou menos e mais, você subtrai e o sinal vai ser o sinal que vai ser acompanhado do número maior. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é mais e mais, ó. Mais 36 e mais 10. Eu botei os termos semelhantes próximos. Então, mais 36 mais 10, mais 46. Por quê? Positivo, positivo, soma os dois e o resultado continua positivo. Vou dar outro exemplo aqui agora com negativo, por exemplo. Menos 1 e menos 1 vai dar igual a quanto? Soma, ó. Então, fica 1, 2. E fica negativo, porque ó, os dois são negativos, então aqui também vai ser negativo. É como se eu estivesse somando uma conta que eu estivesse devendo. Então, seria tipo, tô devendo R$1 e agora vou comprar outra coisa fiada, agora estou devendo mais R$1. Agora estou devendo R$2. E quando for positivo e negativo, vai depender do número maior, do sinal que acompanha o número maior. Vou dar aqui novamente os exemplos. Olha, se eu tiver, por exemplo, mais 5 e menos 2, ou menos 5 mais. Vamos lá. Sinais são diferentes, ó. Então, eu vou fazer o quê? Obrigatoriamente subtrair. Então, 5 menos 2, 3. Aqui também, ó. Vou também subtrair. Qual vai ser a diferença, professora? O sinal que acompanha o número maior. Qual o maior número aqui? O 5 ou o 2? O 5. No primeiro, o sinal que acompanha o 5 é o quê? Positivo. Então, aqui vai ficar igual a mais 3. No segundo, o sinal que acompanha aqui é negativo. Que acompanha o 5, que é o número maior, é negativo. Então, o resultado aqui vai ser negativo. Então, é com essas noções que vocês vão conseguir resolver essas expressões, ó, como eu fiz aqui. Primeiro, eu peguei os termos semelhantes. Lembrando também que quando tem conceito, parênteses, aqui no caso desse parênteses, você responde primeiro parênteses, por exemplo, 5 mais 12, 17. Como tem um sinal negativo aqui, ó, desce para cá, fica menos 17. Isso porque aqui está positivo. Se tivesse negativo, ia fazer jogo de sinal. E aí, depois que você responde os parênteses, pelaquela ordem que eu expliquei, a gente faz o quê? Ou multiplicação e divisão, ou adição e subtração do conjunto. Então, somei aqui, ó, deu 46. 46. Igual a mais 29. Por que está positivo? Porque ele não é 46, ele está positivo. Mais 29. Assim, digamos, interpretação matemática. Aquela questão da diferença, do minuendo, do subtraindo, é um pouco mais diferente pelo fato de que a palavra minuendo, subtraindo, diferença afetavam os valores dos nomes, digamos assim. Porque, digamos, se eu falo em subir, né, positivo, se eu falo em descer, né, negativo,
Se eu falo apagar, né, negativo, se eu falo acumular, né, positivo, então, interpretando isso aqui, vocês conseguem formular as expressões. Por exemplo, aqui a segunda. Um alpinista, depois de subir 45 metros, então, subir é positivo, então é mais 455. Depois subiu mais 325, então mais 325. E escorregou e desceu 18. Se ele escorregou, ele desceu. E descer é negativo, então é menos 18. E depois ele tornou a subir mais 406 metros. Aqui já formou a expressão para vocês, viu? Então, isso aqui é formular uma expressão, é identificar os números e os sinais deles, digamos assim. Então, aqui essa é a expressão. Aí, agora ele pede para você dar o valor dela, então você vai fazer as somas e subtrações. E depois, ele, respondendo a letra B, praticamente também já responde a letra C, dizendo a que altura se encontra o nosso alpinista. Então, resolvendo a letra B e resolvendo a letra C, a gente encontra o mesmo valor. Na terceira, é na mesma sistemática. Digamos, escreva a expressão que corresponde a essa situação. Pedro deixou acumular 650. Se ele tem acumulado, digamos assim, se eu tenho R$ 650 acumulado, né, positivo, aí digamos que eu deletei esse dinheiro, menos 288. Não vou falar dinheiro, não, porque dinheiro a gente não deleta, se bem que gasta, mas continuando. Então, menos 288. 3 semanas depois, ele acumulou mais quanto? 740. Então, mais. Aqui também é mais, ó, porque é acumulado 740. E depois apagou quanto? Apagar, né? Negativo. Então, é menos 1000. Então, é tipo uma questão de raciocínio matemático das palavras, o que é que elas correspondem. E aqui a expressão, a gente formou a expressão, e ele pergunta quantas mensagens ficaram na caixa de entrada de Pedro. E aí, você respondendo essa expressão, você consegue identificar o valor aqui de B. Vamos para as próximas. Esse outro. Um pecuarista obteve 8 latões de leite em um dia. Cada latão contém 12,5 litros de leite. Para revender esse leite, ele colocou em garrafas de 1,5 litros. Quantas garrafas ele utilizou? Vamos lá, gente. 8 litros vezes 12,5 litros. Por quê? Aliás, 8 latões. E nesses latões tem 2,5 litros de leite. Então, para eu saber qual a quantidade total de litro de leite que tem, primeiro eu tenho que multiplicar. 8 vezes 12,5, que dá 100. E depois divido 100 por 1,5. Não se preocupem, porque o resultado ele não dá exato. Mas aí, considerando a situação, você consegue identificar quantas garrafas ele utilizou. Aqui é só uma questão de soma e subtração simples. Aqui também da mesma forma. Aquilo que eu já tinha explicado para vocês. Aqui não é positivo e aqui não é positivo. Quando os números são iguais, você soma e conserva o sinal. Então, continua aqui positivo. Vamos ver aqui o próximo. Quando é negativo e negativo, o que é que faz? Soma normal e conserva o sinal dos números. Os dois não são negativos, então conserva negativo. Você vai somar aqui 2 mais 3 e vai deixar um número negativo. Aqui a gente tem diferente. Um é positivo, o outro é negativo. Então, você vai subtrair. Você pega 8 menos 3 e fica o sinal do número maior. Qual é o número maior, né? O 8. Então, fica o mais. Então, fica positivo. Aqui também é mais simples. É só você completar aqui primeiro essa tabela. E lembrando, gols a favor é positivo. Gols contra são negativos. E aqui você vai ver o saldo de gol. Só fazer o jogo de sinal normalzinho que dá certo. E aqui é mais uma questão de interpretação. Isso aqui vai mais como se fosse uma questão de opinião.
Deixa eu só ver o que foi que veio no grupo. Pronto. O dizendo que não tá dando certo. E aqui é só mesmo uma questão de vocês interpretarem da forma que vocês considerarem certo. Então, como é uma resposta de opinião, a forma que vocês colocarem vai estar certa. Assim, né? Seguindo o que a gente considera como o ideal. Gente, essa 7ª questão seria o seguinte. Isso aqui é uma questão de o que eu consideraria uma questão de análise combinatória, ou seja, que a gente às vezes vê em questão de probabilidade. Vocês não estudaram probabilidade. Se fosse assim, no meu entendimento, se vocês respondessem só assim, que para sanduíche tem de atum, frango e presunto, para suco tem laranja e uva, e para doce, torta de limão, brigadeiro e pavê, ok, para mim já está certo. Mas o que seria o ideal de resposta aqui? Por isso que eu já trouxe a resposta feita. Quando a gente tem questão de possibilidades, é tipo quando a gente vai, para vocês que são meninos, quando a gente tem as possibilidades de ficar mudando a peça, tipo, eu tenho 2 blusas diferentes, 3 calças diferentes e 2 sapatos diferentes. E aí a gente tem várias possibilidades de fazer combinações. Então seria, digamos isso, fazer combinações. E aí, olha só. A gente aqui diz o seguinte: o cardápio ao lado mostra as opções de lanches oferecidos na lanchonete de Marcelo. Quais são as possibilidades de lanche nessa lanchonete? Se um cliente for comprar um sanduíche, um suco e um doce. Então a gente faz a combinação de 3, escolhendo um tipo de sanduíche, um tipo de suco, um tipo de doce. Foi o que eu fiz aqui, ó. Primeiro, atum, laranja e uva. Depois, e aí eu vou fazendo com todos, sabe? Atum, laranja e brigadeiro. Atum, laranja e pavê. Aí depois, atum, uva e torta. Aí depois, atum, uva e brigadeiro. Atum, uva e pavê. E aí eu fui fazendo todas as possibilidades possíveis que dê igual a 18. Mas na matemática a gente tem uma forma mais fácil de identificar isso, por exemplo. Eu tenho 3 possibilidades de sanduíche, então é 3 vezes quantas possibilidades de suco? 2 vezes quantas possibilidades de doce? 3. Então, multiplicando 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3 igual a 18. E é assim que a gente consegue responder uma questão de possibilidade, digamos assim. Vamos ver aqui o que é que tem de questão de número irracional. Pronto, gente. Aquilo que eu já tinha dito para vocês. Os números racionais, eles têm raízes exatas, por exemplo, de 4, porque 2 vezes 2, 4, não é isso? Mas números irracionais geralmente são raízes não exatas, por exemplo, raiz de 2. Tá vendo que não é exato? Ele tem uma continuação e não é periódico. A questão é, os números irracionais são os não periódicos. Por quê? Aqui tem um 4, tem depois um 4, um 2, um 35. Ele não tem um padrão. Se ele não tem padrão, digamos assim, irracional é o que não tem padrão. Racional é o que tem padrão. Então, ele pede para identificar quais são os números racionais e os números irracionais. Para facilitar a vida de vocês, eu já identifiquei que aqui não é periódico, aqui não é periódico, aqui não é periódico, aqui não é periódico, aqui não é periódico. O que indica o quê, então? Que aqui, esses que eu grifei de laranja são considerados números irracionais. Esse aqui é racional? Sim, olha. É só um decimal simples. Professor, e bem aqui, ó, não é uma dízima periódica? Porque se fosse dízima periódica, aí sim, seria racional. Porque se eu tenho, por exemplo, 0, eu já estou enjoado de 0,33, mas vamos lá, 0,333. Isso aqui é racional, porque eu consigo chegar a um núcleo comum, que seria tipo assim, colocar nessa forma aqui, ó. Eu tenho um padrão, é o 3 que está se repetindo, eu consigo identificar isso. Agora, bem aqui, não é possível. Porque são vários números diferentes. Aqui, na segunda, ele pede para extrair de números naturais. Não, ele diz, extrair de números naturais é uma forma de se encontrar números irracionais.
utilizando a calculadora. Deixa eu ver aqui. Oi, Ravena, pera. Ravena, deixa eu colocar aqui. Alguma dúvida, Ravena? Eu não entendi o que a professora estava falando. Qual das questões? Essa última. Tá. A primeira, né? Isso. Essa daqui, né? Isso? Pronto, eu vou voltar bem aqui na página anterior para poder te mostrar um negócio. Ele diz o seguinte, que o conjunto dos números irracionais é formado por decimais infinitos não periódicos, que é, por exemplo, o caso do π e dos exemplos lá embaixo que a gente tem. Então, quando eu digo assim, não é periódico, é como se eu dissesse, não é, é um número irracional. Ele até diz aqui, ó, entre os números decimais infinitos não periódicos, temos o número π, que é o que a gente falou bastante em sala de aula, o número de Euler e a raiz quadrada de 2. O conjunto dos números irracionais é representado pela letra I, e veja como pode ser representado aqui os números irracionais. Aqui a gente tem o π e o pontinho, os 3 pontinhos antes e depois, indicando que é infinito. Então, vamos lá. A primeira diz assim, identifique quem são os números racionais e quem são os números irracionais. Aí, eu já deixei aqui simplificado para você. Já disse que esse é periódico, não periódico, nem esse e nem esse. Então, indica que esses aqui são números irracionais. Por que é que eles são irracionais? Gente, números irracionais são como a raiz de 2, o valor de π, o de Euler, porque eles são não periódicos, ou seja, não tem periodicidade, ou aperiódicos. Por quê? Olha só, depois da vírgula ele tem o 7, o 1, o 8, 2, o 1, o 8, 2. Aí aqui ele já pode ter outro número, tipo um 5, um 4, um 3. Sabe? Ele não tem padrão. Como ele não tem padrão, ele é conhecido como um número irracional. Já os números racionais são os números que a gente vê, que a gente viu anteriormente. São todos os números, digamos assim, que não sejam irracionais. Seria um meio, 0,5 e raízes exatas. Por exemplo, raiz de 4. Qual o valor da raiz de 4? 2. Então, como ela ainda é uma coisa delimitada, ela tem um padrão, ela é conhecida como um número racional. Quando ela é assim, olha, gente, que tem vários números desordenados, digamos assim, que vem de qualquer jeito, que são infinitos, olha só, são infinitos, e os números não estabelecem padrões, aí a gente tem os números irracionais. Digamos assim, vamos para poder lembrar, um macete para a gente lembrar. Quando a gente é racional, a gente não faz as coisas certinhas, então é tipo assim, números exatos. Ou então, no mínimo, uma dízima que seja periódica. O que é uma dízima periódica? Uma dízima que tem uma continuação com um padrão definido. É sempre 6, ó. Por exemplo, aqui, sempre 6. Mas quando a gente está irracional, sabe? Quando a gente está apaixonado, que a cabeça não funciona mais. Sabe? Tipo, os números... Não é números que não funcionam, mas sabe? Desregulado. 7, hora é 7, hora é 1, hora é 2, hora é 1, hora é 8, sabe? Então, isso a gente chama de números irracionais.
Conseguiu compreender melhor agora? Entendi. Pronto. Aí esse daqui, ele só quer que você identifique a raiz, o valor da raiz dele na calculadora. Então, isso é fácil. Vocês só vão copiar e colocar na frente, viu? Copiar não, é só colocar mesmo. Vamos correr aqui para dar certo os outros 10 minutinhos. Aqui está pedindo para identificar os números equivalentes. Aí vocês perguntam, professor, o que são números equivalentes? Que são iguais, entendeu, gente? Por exemplo, aqui eu dividi 5 dividido para 6 dá 0,83. Tem algum outro número que se encaixe nisso aqui? Não. Tem algum outro número? Ó, aqui eu tenho 2,3333, é uma dízima periódica. Ele se encaixa, ele é equivalente, ou seja, é igual a 2,3? Não. Porque isso aqui é um número exato e esse daqui é uma dízima. Sabe aquela coisa da primeira questão? Isso aqui é um decimal exato, isso aqui é uma dízima periódica. Só que também, quando eu dividi aqui, ó, 7 por 3 deu 2,33. Então, esse e esse daqui são equivalentes, porque na hora de dividir tem o mesmo valor. Esse daqui também, aquela questão, fiz novamente a junção para deixar essa função, essa fração que é mista, em uma única fração. Quando eu fiz para unir essa fração, ela ficou 7 sobre 3. E 7 sobre 3 é equivalente tanto a isso, como também a isso, porque na hora de dividir vai dar 2,33. Então, praticamente, acabei dando a resposta para vocês. Mas é isso, o que importa é entender, porque equivalente é que é igual. E quando está uns em fração e outro em decimal, eu indico dividir tudo para poder ver se está igual. A terceira pergunta assim, diz assim, Mara tem 2 pacotes de farinha aberta. Um tem 4 quintos de 1 quilo de farinha e o outro tem 1/2 de 1 quilo de farinha. Então, como é que eu faço para saber quantos quilos de farinha tem a primeira a mais do que a segunda? É simples, isso aqui a gente multiplica. Para poder multiplicar um número normal por uma fração, é só multiplicar o de cima o de cima pelo número e o de baixo permanece o mesmo número. Então, fica o 5 embaixo, aí 4 vezes 1.000, 4.000. 4.000 dividido para 5 dá 800. Então, 4 quintos de 1 quilo significa que seriam 800 gramas. Aqui 1/2 vezes 1.000 ficaria 1 vezes 1.000, que é 1.000 dividido por 2 dá 500. Então, no primeiro, 4 quintos representa 800 gramas. No segundo, 1/2 representa 500 gramas. Aí você vai só subtrair 800 menos 500 para saber quantas gramas de farinha tinha a mais. Lembrando que esse 1.000 gramas saiu de onde? 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Então, para facilitar o cálculo, eu fiz isso. Bem aqui ele diz, localize os números irracionais abaixo entre 2 números inteiros. Números inteiros são os números que a gente já tem, tipo, positivo e negativo, poderia ser até entre números racionais também. Então, aqui seria a raiz de 16 e a raiz de 25, que são as exatas mais próximas, por quê? 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Então, estaria aqui, o 20 está entre as raízes de 16 e 25. Só vocês olharem lá no livro, tipo aquele que a gente já estudou também, que fala sobre isso, tipo, você pega o 4, que é o número menor, que está mais próximo da raiz de 20, aí vai tentando. 4, não sei quanto, 4,1, por exemplo, vezes 4,1, para ver se chega próximo do valor de 20. Aqui, a mesma coisa, o mais próximo de 30, esse aqui já é a resposta mesmo. O mais próximo de 30 é o 25 e o 36, porque 5 vezes 5, 25, e 6 vezes 6, 36. Aqui na quinta, na sexta, na quinta, não pede nada. A sexta
só pergunta se isso aqui, ó, isso aqui vai ser um valor exato ou aproximado. Então, você tem que colocar, tipo, seria aproximado. O que é aproximar? Reduzir esses números, considerando os que vêm na sequência. Por exemplo, se eu fosse fazer bem aqui no caso dessa sétima questão, o valor aproximado com 3 casas decimais seria 4. Aí, quantas casas decimais? 3. Então, 3, 5. Aí, eu vejo o número que tem na sequência depois do 8. É um outro 8. O 8 é mais próximo de 10 ou mais próximo de 1? Mais próximo de 10. Então, vem uma outra casinha para cá, ficando aproximadamente 4,359. Então, isso é a aproximação. Aqui essas outras também são mais tranquilas. Aqui é aquilo que a gente já faz em sala de aula, identificar quais são naturais, quais são inteiros. Eu posso até mandar também outra folhinha para vocês de reforço. Isso aqui vocês resolvam para poder colocar na reta, porque o nosso tempo já está acabando. Aqui eu já dei o valor da fração, e aí vocês vão dizer que está no intervalo entre qual. E esses outros aqui é só interpretação. É só para você dizer que isso aqui é a base, que é o expoente, isso aqui é o valor que você encontra quando faz a base 3 vezes, por exemplo. Porque o 3 aqui indica quantas vezes o 5 vai se repetir. Isso aqui são as propriedades que eu tinha dito para vocês, que quando aqui está multiplicando, tem a mesma base. Está multiplicando, só faz somar os expoentes. Bem aqui, quando tem a mesma base e está dividindo, só basta subtrair os expoentes. Bem aqui, quando tem um dentro e um fora, multiplica. Bem aqui, esse daqui pode ser representado nos dois números. E esse daqui também é a mesma forma. Aqui é a multiplicação e aqui é na divisão. Aqui também é só para poder demonstrar como é a questão de raízes. Que aqui você tem o radicando, aqui o índice, que vai dizer se é ao quadrado, se é ao cubo, sendo que ao quadrado é 2, que ao cubo é 3, essas coisas. Isso aqui a gente chama de radical, e aqui é a raiz, o que a gente conta de valor, de resultado. Então, tudo isso aqui é só vocês interpretarem da forma que vocês acharem adequado. Bem aqui, tipo assim, vou representar aqui para vocês. Por exemplo, se eu tenho A ao quadrado. E aqui ao quadrado, eu posso dizer que o resultado disso aqui, ou seja, a raiz disso aqui é A. Por quê? Não é ao quadrado, a gente não procura justamente pegar esse número aqui, multiplicar por ele 2 vezes para poder sair daqui. Vamos colocar no exemplo prático. Se eu tenho, por exemplo, 2, e aqui eu tenho 2, e aqui ao quadrado, qual vai ser o valor disso aqui? Eu posso simplesmente cortar esses dois elementos. Por quê? Se são iguais, isso aqui, ó, porque são iguais. Aqui é ao quadrado e aqui está ao quadrado também. Se eu fosse responder aqui, eu resolveria como? 2 vezes 2, que dá 4, seria a raiz quadrada de 4. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Por isso, ó, que o 2 aqui, quando ele tem o mesmo expoente aqui e o mesmo expoente aqui, a gente diz que a raiz, ou seja, o resultado é justamente esse aqui que está no meio. Isso aqui só explicando a mesma coisa. Isso aqui é só dizendo que se for igual aqui na divisão ou na multiplicação, se o número aqui for sempre igual, vai dar... não vai afetar o radical, digamos assim, se for multiplicando e dividindo pelos mesmos números nos mesmos lugares. Isso aqui só dizendo que pode, além de demonstrar assim, pode demonstrar se multiplicando também. Da mesma forma também pode estar assim, pode representar dessa outra forma.
E também pode representar dessa outra forma. Meninas, eu sei que agora eu fui bem rápida, mas é porque essa parte final nem tem muita preocupação, porque ela é, digamos, só de a opinião de vocês, que vocês interpretam aquilo. Então, eu vou considerar